graças ao seu filme maravilhoso, Vidas Partidas, que teve um reconhecimento internacional, você libertou muitas mulheres. Você sabe que eu ouvi muito isso quando terminava assim as sessões assim, muitas vezes as mulheres vinham, pegavam na minha mão e falavam assim: nossa, você contou minha vida, você falou do que eu passei. Eu falava, gente, que loucura, né? Porque esse era um assunto que quando eu comecei a falar, na verdade eu comecei a falar sobre esse assunto porque eu estava filmando um filme que tinha cenas de violência, mas falava de uma mulher separada, que na época era desquitada, nos anos 50, era uma outra história. Só que eu comecei, eu tenho uma cena assim que me impressionou muito. Eu fiz uma cena, era eu e o Antônio Caloni, e a gente fez a cena, quando a gente terminou, eu saí do set assim, eu olhei, tinha um pessoal assim atrás, algumas pessoas chorando, e eu toda assim, né, ensanguentada de sangue cenográfico, eu falei, gente, calma, isso é de brincadeira, não aconteceu nada, porque as pessoas estavam assim. Mas aí eu ouvi assim, isso aconteceu com a minha tia, isso aconteceu com a minha mãe, isso aconteceu comigo. Isso. Falei, gente, isso é uma história que acontece com muita gente perto da gente. E aí eu fui atrás. E aí surgiu o Vidas Partidas, que é realmente inspirado em histórias de mulheres que realmente passaram por isso. E aí que veio a lei da Maria da Penha. Aliás, esse ano a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, está fazendo 20 anos no Brasil. E vou te dizer uma coisa, Roberta, eu viajei com esse filme para outros países, né, dando palestras, tive recentemente na Itália mostrando para o parlamento italiano, mas a gente está muito adiantado em questão de leis. Olha, nós somos muito protegidas, a gente tem problemas de execução, mas a gente tem realmente uma lei muito avançada no mundo todo. Ai, que coisa boa. Nossa. Eu vi isso, sabe, vi em outros países e eu fiquei impressionada, porque você pensa assim, na Europa, país de primeiro mundo, né, elas são muito mais resguardadas, mas não é verdade. Nós aqui, realmente aqui, as mulheres têm leis que protegem elas com muito mais eficaz do que as leis que eu vi por aí, em países que eu fui. Você não acha que falta um pouco de divulgação, às vezes, para as pessoas, de uma forma mais clara? Porque o brasileiro, assim, às vezes a gente tem direitos, né, que a gente não vai atrás. É um povo assim que, já tá ruim, deixa que eu continuo aqui, dá tudo certo, né? Então, às vezes eu acho que a informação, você acha que a informação ela vem de uma forma muito clara para todos os públicos? Todas as classes? Não, eu acho que ainda faltam mais campanhas, falta conhecimento, né, do que é a lei, o que ela te dá, onde você tem que ir, o que você tem que fazer, mas também esse é um problema social muito grande, né, é um problema da sociedade e de uma sociedade ainda patriarcal, né, que tem essa questão do machismo ainda muito forte, né, não só no Brasil, mas em vários outros países, e faz muitas vezes com que a mulher se sinta muito acuada nessa situação, e isso independe de classe social, gente, não tem nada a ver, sabe, não importa se a pessoa tem uma classe social baixa ou se ela tem uma classe social mais elevada, são tantas questões que envolvem isso que... Você sabe que quando eu comecei a fazer as entrevistas, eu no início pensei assim, poxa, por que essas mulheres não se separam? Por que elas não saem disso? Mas depois eu fui entendendo que não é bem assim, né? Quando você se relaciona com alguém, todas nós queremos ter um companheiro, o ser humano foi feito para estar junto, né? E a gente busca e acredita numa felicidade, né? Num companheirismo para a vida toda. Só que muitas vezes no relacionamento isso vai modificando. E aí você começa a conhecer mais a pessoa e às vezes aquela pessoa, ela não corresponde às expectativas que você tem, ou ela é muito violenta em muitas situações, e é muito difícil você desmoronar esse sonho, né? Um sonho de vida. Então, tem muitas questões ainda que ficam muito difíceis de serem rompidas. Mas eu acho que por isso que eu acho que o cinema, o audiovisual tem esse compromisso. E que a gente tem que falar. Eu escolhi falar sobre essas questões
por causa disso. Porque eu acho que através do audiovisual a gente pode informar, a gente pode esclarecer, a gente pode fazer as pessoas discutirem mais sobre isso. É um tema muito mais comum do que a gente imagina. Muito. E muito cheio de traumas, né? Porque eu acho que as pessoas que passam por isso e aceita, eu devo, né, assim, uma ignorância até falar, mas assim, sobre, né, porque são muitas dores com uma pessoa, mas eu acredito que é um preconceito também, né? As pessoas, e um preconceito, e eu acho que enraiza também ali uma autoestima baixa, tipo, de não conseguir alcançar. Mas quando ela vê pessoas como você, que estende a mão, Eu acho que isso fortalece, fortalece né? muito. Fortalece, porque eu nunca passei por essa situação de uma violência física, mas eu ouvi muitas mulheres que passaram por essas questões, por essa situação, não só violência física, como a psicológica, a patrimonial, enfim, tem vários tipos de violência. E o que eu digo para todas elas é que você é capaz de transformar a sua vida. É importante que você acredite em você, sabe? Acredite que você é a pessoa mais importante. Afinal de contas, você ganhou uma vida de presente. E ganhar uma vida de presente é cuidar dela, né? A gente não vem para cá para sofrer. A gente veio aqui no mundo para ser feliz. E a gente tem essa obrigação com a nossa vida, né? Então não deixe que um outro ou uma outra pessoa vá romper com essa trajetória de felicidade, com essa trajetória de conquista que você possa ter na sua vida. A gente tem que lutar por isso, sabe? Nós mulheres hoje estamos numa condição tão melhor, é tão importante, eu acho que a gente gostar da gente mesmo, que é muito valioso isso que a gente está conquistando. E as nossas filhas, nós Sim. que temos filhas, né? Nossas filhas, nossos filhos também serão beneficiados. É lindo ver hoje eu com duas filhas pequenas, você com a sua filha maravilhosa, minha amiga Eu tenho Natália, duas grandes. duas, né? E você vê duas mulheres empoderadas, lindas, que trabalham, que correm, que são protagonistas da sua própria vida, da sua própria história, assim como você. Então, eu como mãe também sempre coloco as minhas filhas assim como protagonistas, sabe? Eu acho que a gente tem que estar sempre motivando elas a autoestima, a não aceitar o pouco, a saber que ela é linda, que ela é poderosa, que ela pode conseguir tudo que ela quer, só depende ela é dela. capaz, né? Que ela é capaz. Eu falo, Maria, você pode tudo, minha filha, mas se você for atrás, sabe? Então, e elas se inspiram também na gente, né? Eu trabalhando, ela sempre pergunta, mãe, como é que foi seu dia de trabalho? Foi legal? Você tá feliz? Você tá realizada? Você tá realizada? Então, é muito gratificante a gente poder passar isso para as nossas filhas. Mas várias coisas, assim, né? Eu conversando com a Naura, quando eu conheci ela, eu fiquei impressionada, porque a Naura, ela é uma multipessoa, assim, tipo, ela faz tudo muito bem, assim. Então, eu fui atriz, a Naura é uma grande atriz, e muitas vezes eu me via como um coadjuvante das pessoas e protagonista de outras pessoas, né? Que tipo da minha família, do meu namorado, né? Então, dos meus avós, dos meus amigos. Mas no trabalho eu era uma pessoa meio frustrada quando eu era atriz, porque eu não conseguia alcançar a expectativa do outro em mim.